Eu estava passando o final de semana sozinho na minha casa estilo cabana, na periferia. Não era isolada no meio do nada. Havia outras casas ao redor, mas elas estavam distantes o suficiente para que você pudesse passar dias sem ver ninguém. Nunca recebia visitas como vendedores ou vizinhos. As casas dessa vizinhança eram do tipo que as pessoas passavam sem nem pensar, porque a menos que você olhasse atentamente, provavelmente só via uma floresta sem fim de árvores. Era inverno, logo depois de uma forte chuva, então tudo parecia mais silencioso que o normal. Uma grossa camada de água cobria toda a área, e a floresta atrás da minha casa parecia mais densa e escura do que normalmente era. Eu não me importava de estar sozinho ali na maior parte do tempo. A casa era aconchegante, com muitas janelas grandes, uma lareira de pedra e, no geral, aquele ambiente agradável de cabana. Era a razão pela qual me mudei para lá. Na primeira noite, nada de estranho aconteceu até tarde. Fiquei acordado assistindo vídeos no YouTube na sala de estar, meio adormecido à meia-noite. Depois de um tempo, desliguei a TV e fui para o meu quarto. Era uma casa de um andar, então meu quarto ficava no final do corredor. O quarto, como o resto da casa, tinha enormes janelas do chão ao teto ao longo da parede e até uma porta de vidro deslizante que dava para a floresta. Como a casa estava em um local privado com a floresta de todos os lados e nenhum vizinho por perto, fazia sentido, eu acho. Mas às vezes parecia estranho. Mesmo só ver meu reflexo no vidro à noite me assustava, pensando que alguém estava ali fora. Mas naquela noite foi diferente. Quando apaguei as luzes e me deitei na cama, ouvi algo. Um som suave de algo quebrando vindo de fora. Não era um animal ou o som típico da floresta. Era mais alto, como alguém pisando em um galho grosso. Alguns segundos depois aconteceu novamente. Sentei e olhei em direção à grande janela. Como as luzes estavam apagadas no meu quarto, eu conseguia ver bem lá fora através do vidro. Fiquei olhando por talvez 30 segundos antes de algo se mover na escuridão densa entre as altas árvores de pinho. Não uma forma que eu pudesse descrever. Apenas um rápido movimento de uma sombra entre duas árvores. Como se alguém tivesse se afastado de vista ou entrado em vista. Não consegui distinguir. Depois disso, tudo ficou parado. Após minutos esperando e olhando lá fora, sentindo os nervos se acumulando em mim, comecei a pensar que talvez tivesse imaginado, que meus olhos só estavam vendo formas na escuridão, mas eu não me movi por muito tempo. Eventualmente levantei e verifiquei 2 vezes se a porta de vidro estava trancada, então voltei para a cama. Depois disso, demorei uma eternidade para conseguir dormir. A cada 30 segundos parecia que eu precisava abrir os olhos e olhar pela janela de novo, mas toda vez que olhava, não via nada. O dia seguinte foi estranho. Nada aconteceu de forma explícita, mas tudo parecia estranho de uma maneira que eu não conseguia explicar. Eu sentia constantemente aquela sensação sutil de desconforto, como se alguém estivesse parado fora de vista, me observando. Eu ficava olhando para a janela atrás de mim, meio esperando ver olhos me olhando. Nunca vi, mas a sensação não passou. Conforme a noite chegava e a chuva caía novamente, minhas sensações se acalmavam um pouco. Eu acho que isso tornava ainda mais improvável que alguém estivesse lá fora, se escondendo com tanta chuva. Então, tentei não pensar muito nisso. Por volta das 10 da noite, estava assistindo TV na sala de estar, enrolado em um cobertor perto da lareira. O brilho da tela da TV iluminava a maior parte da casa. Então nem percebi quão escuro estava lá dentro até sair do sofá para pegar um refrigerante. Quando passei pelo corredor principal, percebi que a luz do outro lado da casa, na pequena sala com prateleiras, estava apagada. Eu tinha certeza de que a tinha deixado acesa mais cedo. Normalmente, eu sempre a deixava acesa porque ela dava uma luz ambiente agradável, para que a casa não parecesse uma caverna escura. Fui até lá e rapidamente acendi a luz de novo. Sem pensar muito nisso, peguei o refrigerante e voltei para o sofá. Talvez 1 minuto depois, quando havia apenas pausado a TV, olhei por cima do ombro. Não estava tentando verificar nada,
Foi apenas um daqueles olhares automáticos que fazemos sem razão. Mas a luz na sala estava apagada novamente. Senti meu sangue gelar. Levantei e caminhei até o corredor, o suficiente para ver o interruptor de onde eu estava. O interruptor estava na posição apagada, virado para baixo. Eu fiquei olhando para ele. Alguém estava naquela sala e parecia que estavam tentando me atrair para lá. Comecei a me afastar. Meu celular estava carregando na mesa de cabeceira do meu quarto e as chaves do carro estavam na porta da frente. Eu sabia que precisava pegar ambos e sair imediatamente. Me movi silenciosamente para o outro corredor e entrei no meu quarto. Peguei meu celular, mas antes de sair, vi algo se mover atrás do vidro. Olhei para cima e, a princípio, só vi pegadas na água atrás da janela, até que meus olhos foram levados até uma figura grande. Um homem estava a poucos metros da janela. Ele estava totalmente coberto pela escuridão, mas eu sabia que ele estava me observando. Corri de volta pelo corredor até a porta da frente, peguei minhas chaves e ouvi não apenas um, mas 2 pares de passos do outro lado da casa. Abri a porta e corri até a garagem onde meu carro estava. Assim que entrei, vi a mesma figura correr ao redor da casa e vir em direção ao meu carro. Liguei o carro e fugi para a estrada principal, vendo sua figura parada no local de onde meu carro tinha saído, me observando partir. Demorou pouco mais de 30 minutos para que os policiais chegassem à minha propriedade. O que eles encontraram foi horrível. Diversas janelas estavam quebradas e a casa parecia ter sido destruída por dentro. Portas e armários arrancados das suas dobradiças. Móveis virados e amassados nas paredes. Eu disse à polícia que ouvi 2 pessoas dentro de casa e vi um homem do lado de fora, mas pela condição em que a casa ficou, era impossível saber como as 2 pessoas entraram silenciosamente enquanto eu estava em casa o dia todo. Fiquei em um hotel por semanas depois disso, enquanto a casa era reparada e colocada à venda. Eu não conseguia superar a sensação de saber que 3 pessoas estavam me vigiando, quem sabe por quanto tempo. E se eu não tivesse escapado? Nem consigo imaginar as coisas horríveis e perturbadoras que teriam acontecido naquela noite. Mesmo agora, tenho pesadelos de mim naquela noite, andando pelo corredor, indo para a sala com a luz apagada, sabendo o que me esperava logo ali, fora da vista da porta. Meu nome é Rodrigo e tenho 36 anos. Vou ter que te contar um pouco da minha história para dar contexto sobre o motivo de eu viver onde vivo. 2 anos antes disso, minha esposa e eu nos separamos, poucos meses depois de comprarmos uma casa juntos. Não foi um término ruim, e tecnicamente não nos divorciamos até meses depois, mas deixemos isso de lado. A casa que compramos era enorme, tão grande que até para os 2 de nós seria demais. Mas era para ser um lugar em que poderíamos crescer, ter filhos, cachorros e tudo mais no futuro. Depois da separação, ficou para mim decidir se vendia a casa com prejuízo ou se continuava morando nela. Eu escolhi ficar. Então, eu vivi sozinho naquela casa por 2 anos inteiros. Me disse que iria encontrar uma maneira de aproveitar o espaço. Como eu trabalhava em casa, talvez usasse um quarto como escritório, outro para malhar e o quarto de dormir para que não ficasse tudo tão vazio. Mas nunca acabei fazendo isso. A casa enorme ficou quase toda vazia e desabitada. Se você abrisse uma porta aleatória, havia uma boa chance de que não encontraria nada atrás dela, apenas um quarto empoeirado e inutilizado. Eu não entrava nem na metade dos quartos por meses. Eu não me importava muito, mas ocasionalmente eu sentia aquela sensação incômoda de estar sozinho em uma casa gigante e vazia, misturada com a solidão geral. Eu finalmente decidi fazer algo que queria fazer há anos e adotei um cachorro de um abrigo. Foi aí que tudo isso começou. Encontrei uma cachorrinha de 8 meses chamada Piper. Eu a peguei depois do trabalho em um abrigo que ficava a 3 horas de distância de mim. Então, quando cheguei em casa, já era por volta das 8 da noite. Deixei ela passear um pouco no jardim e depois a trouxe para dentro para explorar sua nova casa. No abrigo, Piper estava muito animada e feliz, cheia de energia,
até na viagem de carro. Mas assim que a deixei entrar, ela ficou muito tímida. Achei que ela só estava estranhando a casa e que toda a mudança estava a deixando ansiosa, então não pensei muito nisso. Deixei ela explorar sozinha e me sentei no sofá para dar espaço a ela. Ela passou quase todo o tempo andando por aí, mas depois saltou no sofá e se aconchegou no meu colo. Ela quase parecia com medo de algo, mas novamente, eu tinha todo motivo para acreditar que era só o comportamento normal de um filhote se acostumando com uma nova casa. Mais tarde, a levei para o andar de cima e fomos dormir. Na manhã seguinte, tudo parecia um pouco melhor. Ela me seguiu enquanto eu fazia o café da manhã e depois se deitou embaixo da minha mesa de trabalho enquanto eu trabalhava. No entanto, algumas horas depois ela se levantou e foi até a porta. Ficou no meio do corredor muito alerta. Então, depois de alguns segundos, ela saiu completamente da sala e eu ouvi suas unhas batendo no chão, andando pelo corredor em direção à escada. Achei que ela finalmente estava se sentindo confortável o suficiente para explorar. Então, deixei ela sozinha e continuei trabalhando. Acho que uns 10 minutos se passaram quando de repente ela começou a latir feito louca de algum lugar lá embaixo. Pulei da cadeira e corri pelo corredor, desci as escadas, ainda ouvindo seus latidos ecoando pela casa, por todos os corredores, tornando difícil até saber de onde ela estava. Chamei seu nome e passei por todos os quartos até encontrá-la. Estranhamente, Piper estava parada no meio de um dos quartos vazios lá embaixo, como se estivesse apenas olhando para a parede, latindo. Quando me viu, ela correu até mim, ficou do meu lado com o rabo para baixo e olhando nervosa para o quarto vazio. Entrei no quarto e não havia nada para ver ou fazer sentido. Estava totalmente vazio. Tentei acalmá-la, pegando-a no colo e fechando a porta do quarto. A levei de volta para o andar de cima, para o escritório e depois de alguns minutos continuei trabalhando. O resto daquele dia, nada demais aconteceu. Quando terminei o trabalho, levei ela para passear pela área. Depois passamos a noite assistindo TV, subimos para o quarto e fomos dormir às 10. Mas no meio da noite acordei. Não por um barulho ou qualquer coisa, talvez apenas por uma sensação. Sentei e vi Piper parada em frente à porta do quarto, com as orelhas em pé e seu olhar fixo na fresta da porta. Chamei seu nome, mas ela não se mexeu. E honestamente, não sei bem como ou porquê, mas deitei de novo e adormeci sem pensar duas vezes. Não consigo acreditar que consegui, agora que estou pensando nisso. Acho que realmente pensei que ela só estava desconfortável com o novo lugar. Mas quando acordei pela manhã, as coisas pareciam estar bem. Piper estava na cama comigo e não se comportou de forma estranha. Me vesti e desci as escadas, deixando-a sair e fazendo minha rotina matinal. Quando ela voltou para dentro, subimos para o meu escritório. Como no dia anterior, ela se deitou debaixo da minha mesa enquanto eu trabalhava. Fiz questão de checar como ela estava várias vezes, olhando por baixo da mesa, e sempre ela estava apenas dormindo, então continuei trabalhando. Acho que só quando estava quase terminando o trabalho, por volta das 6 da tarde, quando o sol já estava quase se pondo, olhei para baixo da mesa e ela não estava lá. Olhei ao redor da sala e ela simplesmente não estava. Deve ter saído sem eu perceber. Fechei o laptop e levantei chamando o nome de Piper enquanto caminhava pelo corredor, mas não ouvi nada. Não ouvi ela caminhando, latindo ou qualquer coisa. A casa estava silenciosa. Piper, onde você está? Minha voz ecoou pela casa. Senti algo estranho começar a tomar conta de mim enquanto começava a caminhar pelo corredor e descer até o andar de baixo. Não havia sinais dela. Estava tão quieto que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Caminhei pelo próximo corredor que levava ao quarto onde a encontrei ontem. Quando me aproximei, notei que a porta não estava completamente fechada. Estava entreaberta, e eu tinha certeza de que não tinha deixado assim. Empurrei a porta um pouco mais. Piper estava sentada no canto mais distante do quarto, tremendo e olhando para a porta pela qual eu estava entrando. Ela parecia aterrorizada,
como se algo mais estivesse na casa conosco. Isso me deu uma sensação de necessidade de me afastar antes de me aproximar dela. E quando olhei por cima do ombro, vi, apenas por um instante, uma pessoa espiando pelo corredor, lá no final, perto das escadas. Rapidamente, entrei no quarto, fechei a porta com força, tranquei-a e fui até Piper. Alguns segundos depois, passos silenciosos começaram a vir pelo corredor. A pessoa parou do outro lado da porta. Piper começou a gemer baixinho, ainda encurralada no canto, olhando para a porta. Eu estava honestamente tão assustado que não consegui me mover. Fiquei parado no meio do quarto esperando que algo acontecesse. A pessoa atrás da porta não se mexeu por um tempo, até que começou a andar de volta pelo corredor. Era quase aterrador como parecia confiante, como se não estivesse correndo ou preocupada com nada. Parecia que ela não estava abalada com o que estava acontecendo, como se fosse exatamente isso que ela queria, o que me fez pensar sobre o que exatamente ela estava procurando. Não ouvi mais nada depois disso. Acho que fiquei naquele quarto com Piper por uns 30 minutos. Eu simplesmente não consegui me mover. Quando finalmente abri a porta, olhei pelo corredor escuro e, no final, pude ver a porta da frente completamente aberta. Na esperança de que isso significasse que quem quer que fosse tivesse ido embora, corri de volta para o andar de cima para pegar meu celular e ligar para a polícia. Enquanto estava lá em cima, percebi várias portas abertas que eu sempre mantinha fechadas. Assim que peguei meu celular, corri de volta para o andar de baixo com Piper e me tranquei no quarto até a polícia chegar. Eles revistaram não só dentro de casa, mas também várias áreas ao redor da casa, mas não encontraram nada. Não havia sinais do intruso ainda por perto. No entanto, eles encontraram sinais de que ele tinha estado na minha casa. Em um dos quartos no andar de cima, bem ao lado do meu escritório, havia vários itens espalhados, sugerindo que alguém havia morado lá, talvez por meses. E o pior, parecia que a pessoa provavelmente passava os dias dormindo no armário, para que eu não percebesse ou ouvisse, e saía à noite para sair e voltar para dentro da casa, ou ficar por lá mesmo. Claro, ao trazer Piper para minha casa, ela provavelmente percebeu que alguém mais estava lá dentro conosco. Isso me faz pensar quando acordei no meio da noite, encontrando Piper olhando para a porta. Ela poderia ter ouvido alguém andando lá fora, bem do lado do quarto. E quanto ao quarto em que ela estava latindo para a parede ou o teto, era o quarto diretamente abaixo do que a pessoa usava como esconderijo. Talvez ela tenha ouvido a pessoa se movendo lá em cima ou algo assim. Depois de tudo isso, esse evento foi suficiente para me fazer finalmente vender a casa e me mudar para algo menor. E claro, levei Piper comigo. Ela é, sem dúvida, a melhor companhia que eu poderia ter pedido, e desde que nos mudamos, ela tem sido tão feliz e animada como era quando a encontrei no abrigo, sem mostrar nenhum sinal de ansiedade. Ainda me preocupo com a pessoa não ter sido encontrada e voltar. Sei que é improvável, mas acho que nunca vou esquecer disso. Eu tinha 18 anos, ainda morava com meus pais. Mas, como já era maior de idade, eles podiam me deixar em casa sozinho sem ser um problema. Essa foi uma das vezes em que meus pais saíram, acho que por alguns dias. Nossa casa não era nada de especial. Na verdade, era apenas uma casa típica de bairro nos subúrbios. E quanto a esses dias, normalmente eu ficava em casa assistindo TV ou jogando videogame. Eu não tinha meu próprio carro, então, a menos que eu quisesse caminhar por 30 minutos até algum fast food, não tinha motivo para sair de casa. De manhã, eu praticamente ficava na cama por algumas horas assistindo TV, até finalmente levantar para começar o meu dia e descer para a cozinha. Quase assim que eu cheguei lá embaixo e comecei a fazer o café da manhã, meu amigo me mandou uma mensagem. Achei que ele só estava esperando que eu entrasse online. Então terminei de fazer o café da manhã sem nem checar a mensagem. Mas quando finalmente abri, fiquei um pouco confuso. Ele disse: "Quem é o cara fora da sua casa?" Fiquei realmente surpreso com isso. Respondi: "O quê?"
e fui até a janela da frente para olhar, mas não havia ninguém lá fora. Nenhum carro, nenhuma pessoa, apenas um bairro vazio e silencioso. A casa do meu amigo ficava bem em frente à minha, e eu não o vi na janela nem nada, então fiquei confuso. Depois de 1 minuto, decidi ligar para ele, achando que era alguma piada idiota que ele estava tentando fazer. Ele era o tipo de amigo que às vezes dizia coisas bobas como essa só para me provocar. Mas dessa vez, eu realmente não vi onde estava a graça. Ele atendeu e nem tentou fazer piada. Ele estava sério dizendo que realmente viu um cara fora da minha casa, alguém que ele nunca tinha visto antes. E a única razão pela qual ele mencionou isso foi porque o cara parecia estar tentando olhar pelas janelas. Isso foi super estranho. Mas nem eu nem ele conseguimos descobrir quem era ou o que ele estava fazendo. E como ele não estava mais lá, acabamos só deixando para lá e fomos jogar videogame por uma chamada no Discord por algumas horas. Eu só desci uma vez nesse meio tempo para pegar um pouco de água e fiz uma rápida olhada pela janela de novo, não vendo ninguém. Ficamos online até provavelmente umas 5 ou 6 horas, até sairmos da chamada. Tudo o que lembro é que já estava escuro lá fora e percebi o quanto de tempo havia passado. Levantei e fui para a cozinha. Comecei a fazer um jantar rápido, sem saber como eu iria passar o resto da noite. Provavelmente assistindo TV no meu quarto. Mas enquanto eu estava cozinhando, vi uma sombra se mover ou se acender na parede à minha frente. Eu imediatamente me virei. Não vi nada, nenhum movimento ou qualquer coisa na sala de estar que pudesse ter se movido até eu ver a janela. Fui até lá e olhei para fora. Estava escuro e quieto. Não vi ninguém. A imagem de alguém possivelmente me olhando de fora me deu calafrios, mas pensei que provavelmente estava só nervoso. Quer dizer, a sombra que vi poderia ter sido um carro passando ou algo assim. Eu tinha certeza de que não era para me preocupar. Terminei de fazer o jantar e fui para o meu quarto comer. Então me deitei e assisti TV. Fiquei lá por pelo menos 1 hora, talvez um pouco mais, apenas distraído e assistindo qualquer coisa que estivesse passando. Em algum momento, à medida que a noite ia ficando mais escura no meu quarto, percebi que não havia ligado nenhuma das luzes do andar de cima. Era apenas a TV iluminando o meu quarto, e eu começava a perceber que meus olhos se desviavam para a fresta da porta do quarto, vendo que estava completamente escuro no corredor fora do meu quarto. Normalmente, isso nunca me incomodaria, mas naquela noite parecia estranho. Eventualmente pausei o programa e decidi levantar para pegar um lanche na cozinha, embora fosse mais uma desculpa para andar pela casa e ligar todas as luzes também, para tentar espantar a sensação que estava sentindo. Assim que abri a porta do meu quarto, porém, a sensação piorou. Parecia que a casa estava muito silenciosa e o corredor estava estranhamente escuro. Acendi a luz e vi que era apenas um corredor vazio, ficando meio tolo ou quase irritado comigo mesmo por estar me sentindo assustado. Fui para a cozinha. Antes de pegar o lanche, verifiquei as janelas. Essa paranoia que eu estava sentindo não era algo que eu já tivesse experimentado, pelo menos não a esse ponto. Eu até deixei todas as luzes acesas lá embaixo, sabendo que não planejava voltar antes de dormir, só para não ter que pensar no fato de que estaria tudo apagado lá embaixo. Comecei a voltar para o andar de cima, mas ao subir as escadas, parei. Achei que tivesse ouvido algo que soava como meus próprios passos ecoando pela casa, mas não soava exatamente certo. E eu nunca tinha ouvido a casa fazer esse tipo de eco antes. Desci algumas escadas e depois subi novamente, e não fez o mesmo som. Fiquei ali parado, incerto por um momento, repetindo o que eu tinha ouvido na minha cabeça. Senti meus olhos se abrirem mais e meu coração começar a bater mais rápido antes de eu correr escada acima e entrar no meu quarto, trancando a porta e ligando para a polícia. Eu estava 99% certo de que o que eu tinha ouvido eram passos de outra pessoa na casa, imitando os meus. Quase como se a pessoa estivesse me imitando para que eu não ouvisse ela vindo atrás de mim. Quando eu estava parado nas escadas pensando sobre isso, percebi que era exatamente isso que parecia.
Depois que a polícia estava a caminho, liguei para meu amigo perguntando se ele tinha visto algo. Ele disse que não, mas foi até a janela da frente enquanto estávamos na chamada tentando olhar ao redor. Foi alguns minutos depois que ele disse: "Porra!" e viu um cara saindo pela janela do lado da minha casa e correndo em direção às árvores. Ele disse que parecia o mesmo cara que ele tinha visto antes. Eu não consegui nem falar por um minuto, aterrorizado por estar certo sobre minha sensação paranoica de não estar sozinho. Quando a polícia chegou, fiquei lá fora com eles enquanto faziam a investigação. Meu amigo também saiu e falou com eles. Não levou a muita coisa, a não ser a promessa de procurar pelo homem e dar um retorno caso houvesse alguma pista. No entanto, eles compararam com um incidente semelhante de algumas semanas atrás em um bairro próximo, onde um garoto também estava em casa sozinho, e um homem estava espreitando lá fora, eventualmente se aproximando da janela e tentando convencer o garoto a deixá-lo entrar. Em ambos os casos, porém, não estava muito claro o que ele estava planejando. O sequestro é a resposta óbvia, mas ele não parecia ter um carro, então arrastar um garoto aos gritos para fora de casa não parecia uma possibilidade. Eu não sei o que teria acontecido naquela noite, e nunca descobri, porque o cara ainda está por aí, provavelmente ainda espreitando e vigiando alguém sem que saibam. Recentemente fui visitar minha irmã, que mora em outro lugar. Fiquei com ela e sua família no apartamento novo deles por algumas semanas. O apartamento deles ficava no segundo andar, o que era bom, porque havia uma boa circulação de ar. Eles tinham uma varanda pequena que saía da sala de estar, e minha irmã sempre usava para pendurar as roupas molhadas depois de lavar. Era bem conveniente, na verdade. Agora, bem abaixo da varanda, havia uma garagem onde eles estacionavam o carro às vezes, e a garagem ficava diretamente embaixo da varanda, no andar térreo. Em um dia com o tempo agradável e uma brisa fresca, pensei que seria um bom momento para lavar minhas roupas. Não queria ser um peso e deixar as roupas sujas se acumulando. Então, lavei uma carga de roupas e as levei até a varanda para secar, igualzinho ao que eu vi minha irmã fazer. Tive o cuidado de usar prendedores para prender as roupas no varal corretamente. Não queria que o vento levasse nada, principalmente porque estava começando a ventar um pouco. Depois disso, minha irmã sugeriu que fôssemos almoçar em um restaurante legal que ela queria me mostrar. Passamos algumas horas lá, aproveitando o tempo juntas e colocando a conversa em dia. Não voltamos para casa até por volta das 3 da tarde. Assim que chegamos, fui direto para a varanda para pegar as roupas secas. Mas quando olhei para o varal, percebi algo estranho. Uma das minhas bermudas favoritas tinha desaparecido completamente. O que tornou isso ainda mais estranho foi que o cabide ainda estava lá, preso ao varal exatamente onde eu o tinha deixado. O prendedor não havia se movido. Comecei a olhar ao redor pensando que talvez eu estivesse confundindo. Verifiquei todo o chão da varanda, achando que, talvez, tivesse caído e estivesse em algum canto. Então me inclinei sobre o parapeito e olhei para o jardim abaixo da varanda, esperando ver minha bermuda ali no gramado ou nos arbustos. Minha sobrinha, que é uma menina doce e sempre prestativa, se ofereceu para descer e procurar para mim. Ela disse que iria verificar se o vento talvez tivesse levado minha bermuda mais longe, possivelmente em direção ao prédio vizinho, que ficava a uma curta distância do edifício da minha irmã. Fiquei na varanda observando de cima. Então a vi parar e começar a conversar com um homem idoso. Ele morava sozinho em um dos apartamentos do segundo andar do prédio ao lado do nosso. Pelo que eu podia ver, ele parecia um velho amigável e inofensivo. Minha irmã me contou depois que ele morava lá há anos e sempre dizia oi quando se encontravam. Como ele conhecia a família da minha irmã e parecia ser legal, minha sobrinha não hesitou em se aproximar dele e perguntar se ele tinha visto algo. Eles conversaram por alguns minutos e eu vi ele balançando a cabeça. Nesse momento eu simplesmente pensei que o vento devia ter sido mais forte do que eu imaginava e levado a bermuda para algum lugar distante, talvez para o quintal de alguém,
ou até mesmo para a rua. Fiquei um pouco decepcionada, já que era uma das minhas bermudas favoritas, mas aceitei que estava perdida e que não havia muito o que fazer. Mais tarde naquela noite, depois que todos nós nos sentamos para jantar juntos, meu cunhado sugeriu que fizéssemos uma caminhada perto do cais. Estava uma noite linda, e ele achou que seria bom respirar um pouco de ar fresco e me mostrar a área. Estávamos todos nos preparando para sair, colocando os sapatos e pegando os casacos quando, de repente, ouvimos uma batida na porta. Minha irmã foi atender, e para minha total surpresa era o vizinho idoso de antes, e ele estava ali segurando minha bermuda desaparecida nas mãos. Fiquei parada olhando para ele, sem acreditar no que estava vendo. Ele tinha uma expressão casual, quase relaxada demais enquanto me entregava a bermuda. Ele disse algo como: "Esqueci que tinha pegado isso mais cedo hoje. Só percebi agora que deve ser a bermuda que você estava procurando." A forma como ele disse "esqueci" não me soou bem. Soou estranho. Agradeci a ele e peguei a bermuda de volta, tentando ser educada, mas, honestamente, a situação toda me deixou muito desconfortável. Algo sobre aquilo me dava arrepios. Eu ficava pensando no quanto minha sobrinha tinha perguntado especificamente a ele sobre a bermuda naquela tarde, e ele havia dito que não tinha visto nada. Mas aparentemente ele estava com ela o tempo todo. Isso não fazia sentido para mim. Quanto mais eu pensava nisso, mais desconfortável eu me sentia. Pelo resto da minha estadia no apartamento da minha irmã, que ainda duraria mais uma semana, fiz questão de manter distância dele. Sempre que o via pelos arredores do prédio ou nas áreas comuns, eu apenas acenava educadamente e seguia meu caminho. Não queria ter mais interações com ele se fosse possível evitar. Eu tenho 25 anos e venho morando com minha tia e meu tio há um tempo. Eles têm 2 filhos, uma filha de 15 anos e um filho de 3 anos. Enfim, isso aconteceu há apenas alguns dias. Era por volta das 8 ou 9 da noite, e minha tia e eu tínhamos ido ao supermercado para comprar algumas coisas. O menino de 3 anos estava conosco, sentado na cadeirinha no banco de trás. Estávamos indo para casa e tudo parecia normal. Então paramos nesse semáforo na estrada principal perto do nosso bairro. Eu não sei porquê, mas tanto minha tia quanto eu viramos para olhar pela janela ao mesmo tempo. E eu juro que por um segundo, nós duas vimos o que parecia ser uma pessoa. Ela estava atravessando a rua, não na faixa de pedestres nem nada, apenas andando bem no meio da estrada. Mas aqui vem a parte estranha. No mesmo instante, ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Minha tia e eu nos olhamos. Não precisávamos nem dizer nada. Sabíamos que tínhamos visto a mesma coisa. Então minha tia e eu conversamos sobre isso por 1 minuto no carro, e ambas concordamos que o que vimos deveria ser algo paranormal. Eu sei que isso pode parecer loucura para algumas pessoas, mas o fato é que nós duas já moramos em casas assombradas a maior parte das nossas vidas. Já vimos coisas antes. Sabemos como é a sensação quando algo não está certo. Então, quando vimos aquela figura desaparecer assim, só sabíamos. Mas sinceramente, depois que conversamos sobre isso, acabamos deixando para lá, e o resto do caminho para casa foi totalmente normal. Chegamos em casa, pegamos as sacolas do supermercado, tiramos tudo do carro e levamos para dentro. O menininho estava animado porque ganhamos para ele um novo conjunto de carrinhos de brinquedo, que ele estava pedindo há dias. Então, deixamos ele brincar com os carrinhos na sala de estar por um tempo antes de ir dormir. Eventualmente, ficou tarde e o colocamos na cama. Minha tia e eu estávamos bem cansadas depois do dia e fomos para os nossos quartos por volta das 11h30, talvez mais perto da meia-noite. Naquela hora, honestamente, nem estávamos mais pensando no que aconteceu no semáforo. E então, por volta das 2 da manhã, senti alguém me sacudindo no ombro. Era minha tia e ela estava ali em pé com o rosto confuso. Ela me perguntou: "Você ligou para a polícia?" Eu estava ainda meio dormindo e respondi: "O quê? Não. Por quê?"
Ela explicou que havia um carro de polícia parado do lado de fora da nossa casa agora. Aparentemente, os policiais bateram na porta e acordaram meu tio. Eles disseram que alguém da nossa casa, ou de algum lugar bem próximo da nossa casa, havia ligado para a polícia. Mas quando o atendente tentou falar com quem fez a ligação, ninguém atendeu. Então, eles enviaram uma viatura para verificar e garantir que estava tudo bem. Minha tia estava se perguntando se talvez eu tivesse feito isso sem querer. Então, ela queria checar comigo antes de falar com as crianças. Eu estava bem certa de que não tinha feito isso, mas peguei meu celular na mesinha de cabeceira mesmo assim e abri o histórico de chamadas para ter certeza. Eu passei por ele e as 2 últimas chamadas que eu tinha feito eram de mais cedo naquele dia. Só isso. Nenhuma ligação para o 190. Então, a polícia conversou com minha tia e meu tio por mais alguns minutos. Olharam ao redor da casa com as lanternas, mas não encontraram nada suspeito. Eventualmente, eles disseram para ligarmos caso algo mais acontecesse, entraram no carro e foram embora. Minha tia e eu ficamos bem assustadas, mas achamos que talvez fosse só algum erro com as linhas telefônicas ou algo assim. Então, cerca de 1 hora depois, por volta das 3 da manhã, a energia da casa simplesmente caiu. Minha tia e eu levantamos porque o barulho do ar-condicionado parando nos acordou e ficou silencioso. Checamos o quadro de disjuntores, mas tudo parecia bem. Olhamos para fora e parecia que era só nossa casa, ou talvez só o nosso quarteirão. De manhã, depois que todos nós conseguimos dormir um pouco, minha tia e eu sentamos com o café e começamos a conversar sobre tudo. A figura que vimos desaparecendo na rua, a misteriosa ligação para a polícia que ninguém fez, e a energia caindo no meio da noite sem motivo. E tudo isso aconteceu dentro das mesmas poucas horas, na mesma noite. Então, nós 2 sentimos que isso não poderia ser apenas coincidência. Minha tia e eu temos pensado muito sobre isso, e estamos bastante convencidas de que o que vimos naquela rua pode ter seguido a gente para casa, como se tivesse nos visto ver aquilo, e então decidisse se prender a nós, ao carro, ou algo assim. Eu não sei exatamente como essas coisas funcionam, mas é só estranho demais para ignorar. Então, estou seriamente considerando entrar em contato com a noiva do meu amigo. O nome dela é Sarah, e ela entende muito sobre coisas paranormais. Ela já lidou com assombrações antes, sabe como limpar casas e se livrar de energias negativas. Ela já ajudou pessoas que achavam que estavam sendo alvo de feitiços ou maldições. Meu amigo já me contou histórias sobre algumas das coisas que Sarah ajudou, e honestamente ela parece ser exatamente o tipo de pessoa que precisamos agora. Eu ainda não liguei para ela porque queria conversar primeiro com minha tia e meu tio e garantir que eles estão ok com a ideia de trazer alguém aqui, mas acho que vou entrar em contato com ela esse final de semana. Eu realmente quero lidar com isso antes que piore. Tenho 26 anos e finalmente consegui meu próprio apartamento há alguns meses. Quando estava procurando fiz questão de escolher algo em um andar mais alto, pois fico realmente paranoica com a ideia de alguém conseguir olhar para dentro da minha janela ou algo assim. Segurança foi uma prioridade para mim. Bom, o layout do meu prédio é um pouco estranho. Para chegar no meu apartamento é preciso subir uma escada, e você passa literalmente em frente à porta do meu vizinho de baixo antes de chegar à minha. Uma vez, encontrei ele no corredor, talvez 1 mês depois de eu ter me mudado. Ele se apresentou e conversamos por um momento. Ele parecia bem normal, provavelmente na faixa dos 30 anos. Ele comentou que receberia algumas pessoas no fim de semana e me convidou para ir lá conhecer os outros moradores. Agradeci o convite, mas não sou muito de festas, então recusei educadamente. Desde então, sempre nos cumprimentamos quando nos vemos, e as coisas têm sido tranquilas entre nós. Certa noite, eu estava no estacionamento organizando meu carro. Já estava escuro, provavelmente umas 8 ou 9 horas da noite. Eu estava organizando meu equipamento de acampamento porque planejava sair cedo no dia seguinte para uma viagem de fim de semana. Foi quando ele apareceu do nada
e começou a conversar comigo. A princípio parecia normal, mas logo ele começou a fazer perguntas muito específicas que me deixaram desconfortável, como: "Você mora sozinha?" e "Quanto tempo você vai ficar fora?" Ele continuou insistindo, mesmo depois que eu dei respostas vagas. O problema é que esse cara tem uns 30 anos, ele não é um adolescente sem noção. Ele tem idade suficiente para saber exatamente como essas perguntas soam quando você as faz a uma mulher jovem que mora sozinha. Depois dessa noite, ele começou a bater à minha porta. Sempre depois do escuro, geralmente entre 7 e 9 horas da noite. Isso já aconteceu várias vezes. Eu realmente não sei qual a atitude certa a tomar neste momento. E toda vez que ele bate, é por motivos estranhos. Ele pergunta se quero sair com ele ou se quero a cerveja que sobrou, que ele não quer mais. Coisas estranhas. Então, um dia, ele perguntou se poderia colocar uma câmera de segurança. Eu disse que sim, porque achei que fosse algo normal. Mas ele colocou a câmera apontada para as escadas, diretamente para a minha porta. Agora, aqui está o problema. Eu sou a única pessoa que mora no andar de cima, e não há mais ninguém aqui. Então a câmera dele está literalmente gravando tudo o que faço toda vez que saio ou entro. Ele ainda não fez nada realmente louco ou ameaçador. São só essas pequenas coisas, que são estranhas, mas não o suficiente para eu denunciar. Parece que tudo está nesse espaço cinza, onde não consigo dizer se estou exagerando. E ele também deixou bem claro que me acha atraente. Ele falou coisas que deixam isso bem óbvio. Agora estou aqui, tentando entender o que devo fazer com essa situação. Parte de mim acha que deveria entrar em contato com a administração do prédio e contar o que tem acontecido. Mas outra parte de mim fica com receio de estar exagerando, como se ele tecnicamente não tivesse feito nada ilegal. Não quero ser a pessoa que causa drama ou coloca alguém em apuros quando ele pode ser apenas socialmente desajeitado ou algo assim. Mas aqui está o detalhe. Ele acabou de bater à minha porta há 20 minutos. Eu não atendi. E agora estou aqui, no meu apartamento, me sentindo ansiosa para sair. E se eu precisar ir até o carro? E se ele ainda estiver por perto? Eu sinto que vou acabar com ele lá fora e vai ser uma situação super desconfortável. Ou pior, e se ignorá-lo estiver deixando ele bravo? Não sei como ele vai reagir sendo evitado. O layout do meu apartamento torna isso ainda mais difícil. Minha janela da cozinha olha diretamente para a área onde fica a minha porta da frente. Então, quando ele vem e bate, se eu estiver na cozinha ou na sala de estar, ele pode ver minha sombra ou me ver me movendo por dentro. Já houve algumas vezes em que eu sei que ele me viu antes de bater. Então, naquele momento, não parecia que eu poderia fingir que não estava em casa. É como se eu estivesse presa a responder porque ele já sabe que estou ali. Eu realmente não sei se isso é grave o suficiente para eu realmente fazer uma denúncia, ou se estou só sendo paranoica, mas algo dentro de mim está dizendo que isso não é normal. Só queria saber se estou exagerando ou se devo confiar nos meus instintos. Eu peguei minha cachorrinha em dezembro, quando ela tinha cerca de 8 semanas. Ela é um resgate de um abrigo local aqui na cidade. Agora, ela tem cerca de 4 a 5 meses e mora comigo no meu apartamento no 3º andar, o que tem dificultado o treinamento para fazer as necessidades. Mas ela tem melhorado muito nas últimas semanas e estou realmente orgulhosa do progresso dela. O único problema é que assim que o sol se põe, é como se uma chave fosse virada. Tudo lá fora se torna uma ameaça e ela fica em alerta total. Tenho tentado trabalhar com ela para aumentar sua confiança durante nossos passeios noturnos e as coisas estão indo bem, mas estamos avançando aos poucos. Mas tem uma coisa que ela simplesmente não consegue deixar de lado. O prédio da garagem nos fundos do nosso apartamento. De dia ou de noite, chovendo ou fazendo sol, ela sempre trava o olhar na garagem, aponta e começa a latir como se fosse seu inimigo. Eu não tenho ideia do que seja com relação àquela garagem, mas ela está convencida de que há algo errado lá. Moramos em um bairro muito seguro,
Então sempre achei que ela estava apenas sendo medrosa e reagindo exageradamente a algo sem importância. Bom, hoje à noite, eu estava realmente determinada a passar o dia todo sem nenhum acidente de xixi dentro do apartamento. Tenho acompanhado e estávamos quase alcançando o dia perfeito. Tem um grande campo aberto bem ao lado daquelas garagens. E na verdade é bem iluminado lá atrás com algumas lâmpadas de rua. Então pensei que, se fôssemos para um lugar novo e espaçoso, ela poderia se sentir mais confortável e finalmente fazer suas necessidades. Além disso, o campo geralmente não tem muitas pessoas à noite. Então, em vez do nosso trajeto normal, decidi levá-la até o campo para tentar mais uma vez antes de irmos para a cama. Imediatamente ela começou a tentar me avisar sobre algo, e foi aí que eu ouvi. Um homem sem camisa, agachado e desenrolando o que parecia ser bandagens ou papel higiênico ou algo assim. Tenho certeza de que ele estava fazendo suas necessidades no campo. Agora, não consigo parar de pensar sobre quanto tempo isso tem acontecido. Será que esse homem realmente mora atrás das garagens ou ele só fica lá toda noite? Ou ele realmente vem para usar o banheiro ao ar livre como se fosse normal? Não é à toa que minha cachorrinha tem ficado tão assustada e se recusando a fazer as necessidades lá fora. Ela provavelmente sente o cheiro dele ou ouve ele lá e sabe que tem algo errado. Estou realmente estranhando a situação e me sentindo bastante incomodada. Eu passo atrás daquelas garagens literalmente todos os dias com minha cachorrinha. Faz parte do nosso caminho normal para chegar à área de grama onde ela geralmente vai. E lá tem cocô espalhado por todos os lados, como vários montes em diferentes lugares. Sempre achei que fosse de outros cães, porque alguns donos de animais são preguiçosos e não limpam depois dos seus bichos. Fiquei irritada com isso por semanas, mas nunca pensei muito sobre o assunto. Mas agora, depois de ver aquele homem hoje à noite, estou aqui duvidando de tudo. Então, assim que voltei para dentro, enviei um e-mail para a administração do meu prédio, como em 5 minutos depois de ver isso. Mas agora, estou deitada aqui pensando sobre o assunto. E eu nem sei o que eles realmente podem fazer sobre toda essa situação. Eles trabalham em horário comercial. Não vão estar lá à meia-noite tentando pegar esse cara, certo? Então, quais são minhas opções aqui? Devo pedir para instalarem câmeras de segurança lá atrás? Devo chamar a polícia e registrar alguma ocorrência? Talvez adicionar mais iluminação ou até colocar uma cerca para manter as pessoas afastadas? Honestamente, não tenho ideia do que é razoável esperar que eles façam ou quão rápido eles podem resolver algo assim.